Boa noite a todos e todas. Bem-vindos mais uma quarta no IAB. Chamo Rafael, atual presidente do IAB do Rio Grande do Sul. Bom, a gente provoca hoje esse debate não, essa discussão, essa apresentação sobre a questão do patrimônio moderno em Porto Alegre, né? Já aproveito, faço uma provocação aos nossos convidados, que depois a Helena Greff, que vai ser a mediadora, vai apresentá-los, mas mais pela formalidade do que pela necessidade, porque a gente entende que há uma necessidade, uma urgência, né, em a gente definir estratégias de defesa do nosso patrimônio, mas a primeira delas é conhecê-lo, né? Então nada melhor do que trazer quem conhece do assunto. O nosso patrimônio moderno, de uma certa forma, precisa, né, de políticas que passem a protegê-lo. A gente tem já, em outros momentos, a arquitetura de outros momentos históricos já o que nos resta, que nos restou, né, de alguma forma protegidos, mas na arquitetura moderna a gente está com esse débito, né? Sobretudo, e aí faço uma provocação, aquelas residências unifamiliares que são bem mais fáceis de serem consumidas assim pela voracidade do mercado imobiliário. Semana que vem, né, mais uma parte do ciclo plano diretor, Arquiteturas do Vazio, com o professor Paulo Bica, né, e dia 30 de agosto, Memória, Sítios e Símbolos, né, com José Francisco Alves, doutor em artes, Cristina Pozobon, artista plástica, Pedro Ruas, deputado estadual, proponente do rebatismo da Avenida Legalidade, e Raul Elvang, né, que na verdade é o provocador dessa proposta do dia 30 de agosto, que é compositor e ativista de direitos humanos, e traz essa questão dos lugares de memória do regime militar. E não sei se todos sabem, né, mas a casa que estamos durante todo o regime militar e inclusive durante a ditadura do Estado, né, do Estado Novo, foi delegacia. Não foi DOPS, né, como alguns indicam, mas os relatos indicam sim que foi uma delegacia de triagem durante esse período, né? Então nada mais justo da gente trazer e recuperar aqui para dentro do solar esse debate. Então, Helena, por favor. Eu apresento aqui a Helena Greff, nossa diretora, que vai fazer a mediação, e ela apresenta os demais. Obrigado e boa noite para nós. Então, querem tomar assento, os professores? Então, boa noite a todos. Eu acredito que devem conhecer os nossos professores presentes, os nossos ilustres convidados, que começamos então agradecendo a terem atendido o nosso convite, e também a todos vocês que vieram aqui para fazer essa noite. Então, eu vou começar pelo nosso professor Carlos Eduardo Giacomas, porque ele foi nosso professor de muitos aqui, né? Então, arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Planejamento Urbano e em Arquitetura pela University of Pennsylvania, doutor em Projeto Arquitetural e Urbano pela Universidade de Paris 8, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na área de projeto, teoria, história e crítica da arquitetura. Foi coordenador de 2005 a 2008 do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PROPAR, e assumiu em 2009 a coordenação editorial. Coordenador do Docomomo, Núcleo Rio Grande do Sul, de 2005 a 2007, coordenador geral do Docomomo Brasil, de 2008 a 2011, voltando a coordenar o Docomomo Núcleo RS em 2012. Membro do Comitê Assessor da área do CNPq em 2 ocasiões, representante adjunto da área na CAPES, no triênio de 2005 a 2007,
integra o conselho editorial de várias revistas de arquitetura, Arquitexto da URGS, Arcos, Arquitexto do Vitrúvios, membro da SICA, Comitê Internacional dos Críticos de Arquitetura, e da União Internacional de Arquitetos. Não temos aqui, mas não podemos deixar que foi um dos curadores da exposição sobre o modernismo no MoMA, que ano foi? 2015. Que até tivemos a oportunidade de assistir uma apresentação aqui que foi maravilhosa. Podemos até relembrar isso, né? Bom, e tem publicado extensamente sobre arquitetura e urbanismo modernos brasileiros e elaborado um número significativo de projetos de arquitetura e urbanismo. Nossa colega, professora também de vários aqui, Ana Paula Moura Canês, também com graduação em arquitetura na URGS, foi premiada na primeira edição do concurso Ópera Prima para formandos em arquitetura, em 89, fez mestrado e doutorado em teoria, história e crítica da arquitetura também no Propar, URGS, com a tese sobre Arnaldo Gladosh. Atualmente atua como arquiteta colaboradora em escritório de arquitetura e é professora titular e pesquisadora do Centro Universitário Ritter dos Reis desde 1990. É coordenadora geral do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Tem mestrado na associação de Uniriter com Mackenzie e líder de um grupo de pesquisa sobre Lúcio Costa, obra completa sobre o trabalho do Lúcio Costa. Tem experiência na área de arquitetura e de urbanismo, com ênfase no projeto de edificação, atuando em diversas pesquisas, principalmente no tema do projeto de arquitetura e arquitetos brasileiros do século XX. É autora dos livros sobre Fernando Corona, Os Caminhos da Arquitetura Moderna em Porto Alegre, Gladosh, O Edifício e a Metrópole, coautora de títulos sobre acervos de Azevedo Moura e Gerton e João Alberto, Imagens e Construção da Modernidade em Porto Alegre, e sobre arquiteturas cisplatinas, sobre a obra do Ciri e do Dieste em Porto Alegre, Composição, Partidos e Programa, uma visão crítica de conceitos em mutação. Em 2007, coordenou a edição facsimilar do livro Lúcio Costa sobre arquitetura, organizado por Alberto Xavier. Então, são dois colegas que nos honram muito estar aqui. Eu acredito que a gente vai ter uma noite muito interessante falando sobre o modernismo. Nós, então, cada um fala, vamos ver que horário nós temos. Em torno de uns 20 minutos, 25, não sei como é que vocês se organizaram. Então não me disseram. Pode ser meia hora? Não, o ideal é que não tivesse nem limite, né? Que a gente pudesse falar. Mas é que depois começa a ficar muito tarde, pela nossa experiência. E nós vamos, exato, e nós temos que ter o tempo das perguntas, enfim, esclarecimentos de tudo que a gente achar interessante. Então a gente começa e depois vamos encaminhar. Então eu vou deixar, ela falou em meia hora, eu em 20, 25 minutos. Começamos então? Começamos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IAB, RS, o convite, muito particularmente na pessoa da Maria Tereza Albano, que foi quem me telefonou, né, e praticamente me obrigou a vir. Né? Mas, bom, eu vim com a cara e a coragem, não tenho nada preparado e, de fato, não sei se eu vou encher os 25 minutos alocados. Eu acho que eu me reservaria, talvez, para o final, em que espero que haja uma interação boa entre nós e a plateia. E o que eu pensei em falar? Patrimônio moderno, vamos dizer o seguinte, eu sempre tenho essa ideia de querer ir ao dicionário para ver o que as palavras significam e talvez
talvez não seja de todo fora de propósito, né, passar por examinar esses termos. No meu entendimento, bom, patrimônio eu acho que não é propriamente controverso, vamos dizer, o significado do termo enquanto herança, não é? Mas moderno, sim, porque o moderno, tal como eu entendo o moderno na equação patrimônio moderno, não é um adjetivo de tempo, é um adjetivo de forma, é um adjetivo, vamos dizer, de como as coisas aparecem, né? E para mim é algo que, em termos arquitetônicos, se correlaciona com um sistema formal, né, que, como todo mundo sabe, nasce lá por volta dos 20, né, e que tem, vamos dizer, como pedra de toque também nesse enfoque particular ao que eu estou me referindo, né, duas coisas. De um lado, vamos dizer, um compromisso com a abstração formal, no sentido, vamos dizer, da redução dos elementos primários da arquitetura, sua geometria, vamos dizer, essencial, gênero, vamos dizer, um piso é um plano horizontal, uma parede é um plano vertical, uma coluna é um cilindro ou um paralelepípedo, e de outro lado, na vertente que também me interessa, né, uma preocupação com a estrutura existente como fundamento da arquitetura, né? Nem toda arquitetura, mesmo que nem toda construção seja arquitetura, toda arquitetura é construção, né? E me parece que seria interessante pensar em termos brasileiros. Eu já estava brincando aqui antes de entrar em cena, né? Dá para fazer, vamos dizer assim, uma periodização, embora a periodização histórica não seja, vamos dizer, hoje em dia muito vista com muito bons olhos pelos historiadores, eu sempre acho que ela nos dá referências, né? E brincando, eu estava pensando, bom, a primeira obra mencionada, vamos dizer, que de alguma forma está enquadrada dentro dos cânones, digamos, desse sistema formal no Brasil, Casa do Warszawski, 27. Né? Se a gente pular 30 anos, entende, vai para 57, vamos dizer, lançamento do concurso de Brasília. Né? Se de 57 nós pularmos mais 30 anos, vai dar 87. 87 é interessante por várias razões. 87, vamos dizer, é a consagração do Sesc Pompeia, da Lina Bobardi, sucesso de crítica e bilheteria, mas também é centenário, vamos dizer, efeméride do Le Corbusier, do nascimento do Le Corbusier, figura, vamos dizer, importante, como todo mundo sabe, na história da arquitetura moderna brasileira. E é importante também porque, vamos dizer, dá margem a duas, é um ano, vamos dizer, onde acontecem duas coisas vamos dizer, importantes do ponto de vista, vamos dizer, da apreciação das décadas anteriores, ou do período anterior, a saber, vamos dizer, o lançamento do livro do grupo da Cecília Rodrigues dos Santos, do Vasco Caldeira, da Margarete e do Romão Pereira da Silva, sobre Le Corbusier e o Brasil, né? E, modéstia à parte, é também um ano em que aparece um artigo meu, extenso, na revista Projeto, né, sobre o Ministério de Educação e Cultura, né, que também, como todos vocês sabem, é um marco importante, vamos dizer, dessa primeiro período, vamos dizer, 1927 57, é um projeto de 36 que termina em 45 e que, de certa maneira, é considerado, vamos dizer, um marco, vamos dizer, do aparecimento de uma escola brasileira de arquitetura moderna que que é tributária, efetivamente, das vanguardas europeias, em um certo sentido, mas que, entende, é reconhecida imediatamente como tendo, entende, alguns laivos de originalidade própria. Né? Então, esses 1927, 57, vamos dizer, quase que se confundem com, vamos dizer, um primeiro, entende, desenvolvimento extraordinariamente minoritário à base da arquitetura residencial, que é a experiência do Warszawski em São Paulo, né?
se confunde com a primeira demonstração, digamos, de apoio oficial, vamos dizer, a um movimento através da nomeação do próprio Lúcio Costa como diretor da Escola de Belas Artes, em 1930, logo após a tomada do poder pela Revolução do Getúlio, logo depois que nós amarramos os nossos cavalos no obelisco, né? E que, na verdade, com o caso do Ministério, e com o caso um pouquinho anterior do Recife, entende? Do governador de Recife, quer dizer, essa arquitetura vai no Rio, entende? Ter uma base oficial, ter uma base minoritária, mas suficientemente influente para a gente ver uma coisa muito curiosa, é que esses jovens, esses meninos, na verdade, nós estamos falando, vamos dizer, os arquitetos envolvidos nisso são, entende, gente, às vezes, que não tinha chegado aos 30 anos, né, que se vê confiado em cargos do tipo de um ministério, né? Ou seja, coisa que um Le Corbusier lá, entende, na Europa, se roía, entende, as unhas de inveja, embora, vamos dizer, fosse 15 ou 20 anos mais velho do que eles, né? Então tem essa coisa curiosa que esse movimento começa por cima, entendo, do porte dos seus encargos, né? Desmentindo aquela equação, primeiro o arquiteto faz casa, depois faz um edifício, e depois, no fim, se tiver todas as construções astrais a seu favor, acaba fazendo um museu ou qualquer outro, entende, edifício público de maior porte. Não, aqui foi tudo, vamos dizer, revirado de ponta cabeça, né? Então, 36 a 57, vamos dizer, bom, é como se dizer, de algum lado, vamos dizer, pode-se dizer que há um movimento em direção à apoteose, que é criar uma capital nova no sertão, né? E em 57, no segundo período, 57 e 87, é muito mais complicado, né? Porque é um período, vamos dizer, onde a consolidação de Brasília, entende, passa pela emergência, ao mesmo tempo, vamos dizer, de uma escola contestadora da Carioca em São Paulo. Nós temos, vamos dizer, o pano de fundo da ditadura militar, como todos vocês sabem, que complexamente adota Brasília, vamos dizer, como seu projeto, né? E essa contestação, entende, 75 é uma crise do petróleo que talvez o Brasil não sofra tanto quanto os seus países irmãos em função da questão do álcool, né? Mas certamente por volta de 75 quase se poderia dizer que o gás parecia estar acabando, vamos dizer, parecia de que na sua genealogia Rio-São Paulo, Rio-Brasília-São Paulo, vamos dizer, de que o moderno estava, vamos dizer, se esgotando por aqui. E, de fato, vamos dizer, é um momento de contestação, vamos dizer, em todo o mundo ocidental, né? Digamos, a hegemonia desse moderno, vamos dizer, é posta violentamente em xeque, né? Por razões talvez diversas, entende? Brasília, aqui criticada mais em termos políticos, lá fora mais em termos, vamos dizer, de demonização de todo o movimento moderno, né? Brasília passou a ser um palavrão, a encarnar, digamos, todos os pretensos e supostos malefícios, entende, do movimento moderno. E por volta de 87, o que acontece, vamos dizer, de importante? Quer dizer, há um intento, obviamente, de criar uma alternativa a isso, cuja sede é Minas, é o Maia, etc, etc. Mas 87 eu acho que é extremamente importante porque, ao mesmo tempo que ele marca, né, significativamente um debruçar-se na academia de gente que, por exemplo, na falta de trabalho em função da década perdida de crise, começa a revisar o movimento moderno e começa a ver, a olhar os próprios edifícios, quão entende questionáveis eram a ideia de que o moderno, vamos dizer, não tinha olhos nem para a história,
nem para o passado, nem para a cidade. Entende? Não, para a cidade herdada. Não? Isso, vamos dizer, é uma tarefa que começa a aparecer nesse sentido. E do outro lado, em paralelo a isso, o que se tem é a espetacular demonstração do Sesc Pompeia e da reinvenção do Paulo Mendes da Rocha, na figura de proa do brutalismo paulista, através do Museu Brasileiro de Escultura e tantas outras obras. Então, curiosamente, entende, o moderno, entende, volta com força total, pelo menos em termos de uma arquitetura erudita. Isso a gente vai olhar, só 1987 a 2017, que dá nos outros 30 anos. A verdade é que, talvez, vamos dizer assim, o que de mais interessante se esteja fazendo hoje, entende, venha de gente como o pessoal, vamos dizer, mais jovem de São Paulo, Ângelo Butti, MMBP, Una Arquitetos, tal, que resolutamente desde os 90, ou seja, também naquela fronteira, empunharam a bandeira do moderno. Então, vamos dizer, a coisa curiosa é que o patrimônio moderno é, para nós, ao mesmo tempo, uma herança, entende? E uma atualidade. Não? E, na verdade, o Sesc Pompeia é um dos... eu sou... não estava nessa pequena biografia que a Helena leu, mas eu sou, faz uns 4 anos, consultor, membro do Conselho Consultivo do IFAM, conselheiro do IFAM, e o Sesc Pompeia é um dos projetos que, nesses 4 anos de desempenho, eu tive o prazer, vamos dizer, de ver tombado e escrito no livro de Belas Artes, no IFAM. Então, a primeira coisa é essa questão. Eu diria assim que o moderno é uma atualidade, é um patrimônio, vamos dizer, já feito, e é um patrimônio que está em se fazendo, entende, nos nossos próprios olhos. Tá? E que, porém, não goza, na verdade, da hegemonia, não é, do ponto de vista social, do que ele teve por volta de 57. E aí eu acho que está na hora de introduzir uma anedota. Em 92, eu fui a um congresso em Delft, na Holanda, lugar que eu não conhecia. E entre as atrações, vamos dizer, do Congresso, bom, vocês sabem, as cidades, na verdade, são uma grande conurbação, a Haia, Roterdã, Amsterdã, é tudo, na verdade, uma cidade só. Né? Enfim, mas uma das atrações era justamente o Congresso, era em Roterdã, a gente vivia em Delft e havia uma van que devia levar um grupo que previamente tinha se inscrito para visitar a Haia. E na Haia, uma das atrações da excursão era visitar o Teatro da Dança do Curras, que estava recém-inaugurado. Era a primeira oportunidade que o Curras tinha, vamos dizer, de fazer um projeto de certo porte, vamos dizer, no coração, no centro da... Bom, a população da van se dividia entre 3 ou 4 latinos, entende? Um pouco mais de idade. Estávamos a Marina Weissman, que é a historiadora argentina que era editora da Suma, estava um outro editor italiano, enfim, mais 1 ou 2 pessoas, e o resto era um bando de jovens arquitetos e estudantes holandeses que estavam numa excitação, mas absolutamente total, em termos de visitar o Teatro da Dança. Bom, o Teatro da Dança fica no centro de Haia e fica numa praça. E a van, entende, estacionou direto na frente da entrada do teatro, de tal maneira que eu, pelo menos, quase que pulei da van para dentro do teatro. E, sim, fizemos todo o recorrido do teatro, toda a passagem do teatro, e, bom, interessante, tudo bem, mas nada entende que me conseguisse, vamos dizer, excitar. E, enquanto isso, os holandeses, suecos, noruegueses e alemães, entende, estavam fervilhando, entende? Só faltava dar pirueta,
entende, em termos de emoção, em termos do autor. E, enfim, achei interessante, deu para lembrar, que bom, aqui o piso inclinado aqui do foyer, isso é claramente lá o Copan, do Niemeyer, entende? Enfim, deu para sentir, digamos, a genealogia, se não, pelo menos, vamos dizer, a familiaridade. O problema do edifício é que eu me sentia extraordinariamente familiar, entende, em relação ao edifício. Só que, entende, na saída, o Avan tinha se afastado e a pracinha estava despejada. E aí a primeira coisa que a gente enxergava quando saía era na frente, frontal, uma fachada assim, e era quilômetros e quilômetros de casinhas de tijolinho vermelho, uma atrás da outra, e aí, claro, caiu a ficha. É por isso, entende, que os meninos daqui estão excitados, porque na verdade para eles, isso em 92, entende, isso é novidade absoluta. Entende? Para mim, entende? Claro, a minha falta de maior emoção com isso é porque, a rigor, eu estou acostumado a ver isso, entende? A ver esta linguagem do excepcional, entende? Ao banal, entende? E até ao banal divertido, entende? Eu vou do pior, entende? Dos exemplos mais bregas, entende? Aos exemplos mais sublimes, né? Então, entende, isso que explica o fato de que eu estou aqui blasé e a gurizada está aqui, entende, saracoteando. Né? Então, eu acho que isso, entende, leva para o ponto seguinte, quer dizer, o patrimônio moderno brasileiro, entende, vai, de certa maneira, se rarefazendo do ponto de vista, vamos dizer, à medida que nós, entende, prosseguimos de 1927 até 2017, entende, quer dizer, há um moderno, vamos dizer, essa jovem geração paulista, entende, é badalada e tal, mas é um mercado, de certa maneira, rarefeito, de elite, ou que só, entende, consegue saída para projetos mais ambiciosos, em termos de iniciativas excepcionais, entende, como esses excepcionais ligados ao Estado, que são cada vez mais raras, né? Enquanto que, como digo, na década de 57 éramos todos modernos, né? Então, essa familiaridade, me parece, entende, faz com que nós tenhamos um certo descaso e, na verdade, nos tempos de hoje, até eu diria uma certa hostilidade, entende? Curiosamente, vamos dizer, quando eu comecei a falar nisso, quer dizer, a revalorizar o moderno, vamos dizer, na faculdade e no Propar, entende, a gente, claro, estava redescobrindo toda essa história e, na verdade, uma das pedras de toque era não querer entrar nessa polêmica moderno ou pós-moderno, era querer realmente olhar as obras e, de fato, vamos dizer, era do nosso interesse mostrar, entende, que essa polêmica era uma falsa polêmica que se baseava numa série de clichês. Infelizmente, eu diria assim que 25, 30 anos de trás, essa hostilidade, entende, é generalizada. E é impressionante a lista, vamos dizer, de obras-primas, entende, da arquitetura moderna, que de um jeito brasileira, entende, do período mais clássico, inclusive, que tem sido vilipendiada, às vezes por intervenções dos próprios autores, Niemeyer, vamos dizer, entende, ou de gente que deveria saber melhor, como o nosso próprio Paulo Mendes da Rocha. Entende? Talvez, vamos dizer assim, o arquiteto cujas obras mais tenham sofrido com intervenções infelizes seja o próprio Oscar Niemeyer. Entende? A intervenção da OCA, entende, pelo Paulo Mendes da Rocha e a equipe, é deplorável em termos de um desentendimento, entende, das qualidades plásticas fundamentais do edifício, do plano de piso, dos planos de piso que estão hoje conspurcados por uma série, vamos dizer, de dutos aparentes que podem ser interessantes, vamos dizer, numa situação de reabilitação de um loft industrial, de um pavilhão industrial, mas que, na verdade, vamos dizer, aqui naquela ocasião brigam
com a limpidez, entende, do traço do Oscar. Né? A Pampulha, a casa de baile da Pampulha, onde eu estive lá há pouco tempo, né? Apesar, vamos dizer, de todo o conjunto estar inscrito, né, recentemente na situação da Unesco, a impressão é que a Unesco não tem, na verdade, nenhum expert, entende, sensível arquitetônico que deixa passar uma transformação que foi efetuada exatamente na linha pós-moderna, né, pelo finado amigo Weber Quarti, né, e a Marisa Coelho, que transformou o espaço esplendoroso de um círculo de 28 metros, né, com forros rebaixados, né, de gesso para colocar o ar-condicionado com curvas, entende, que poderiam estar perfeitas, vamos dizer, num cinema Art Deco, mas que ali, entende, junto com umas luminárias pendentes, não tem nada a fazer, não fazem nada. E a coisa é mais ridícula porque esta mexida no forro, entende, da casa do baile é logo desmentida, né, pelo vidro, pela observação da laje que se expande, né, o plano liso, né, e que ainda mantém as luminárias originais, né, encaçapadas, né. Então, não falo do Yacht Club, que foi praticamente desmontado, quer dizer, as duas únicas coisas que realmente se salvam no estado atual, não, as três, né, é o Museu de Arte da Pampulha, que apesar, né, de uma reciclagem pouco feliz, no sentido de que o edifício todo envidraçado não foi feito para abrigar, por exemplo, arte em papel ou arte em tela, tem tido uma sucessão de diretores que têm procurado amoldar a exposição de objetos às condições do edifício, né? Mas fora isso temos a capela e agora a casinha que foi comprada, a antiga casa do JK, que foi comprada pelo município, né? E que está em excelente condição. Mas o hotel de Ouro Preto sofreu, vamos dizer, pressão do próprio arquiteto, né? Enfim, então a gente multiplicaria aí o nome de obras-primas que estão precisando de uma mão, um hotel de Friburgo, do Lúcio Costa, né? O próprio pavilhão aqui nas Missões, que sofreu agora o impacto do tornado, né? Então a consciência, vamos dizer o seguinte, ainda é muito incipiente, e eu diria ainda incipiente mesmo em termos, vamos dizer, dos órgãos de preservação, entende? Quer dizer, há uma abertura, né? Mas a rigor ainda é uma luta que tem, entende, que ser desfraldada. E no caso do Rio Grande, no caso do Rio Grande do Sul, vamos dizer mais particularmente, eu acho que tem duas obras que seriam candidatas, que são, entende, candidatas óbvias, a uma preservação enquanto patrimônio de qualidade arquitetônica indiscutível, a SEASA e o Jockey Club, entende? E nós todos conhecemos, né, um estado lamentável, vamos dizer, em que elas estão nesse momento. Então, acho que para iniciar, eu acho que já dei bastante pano para mangas, e a menção ao hipódromo não é um gancho também para a apresentação da Ana Paula, que vai se focar no projeto, né, e nas suas condições atuais. Então, eu passo direto, Ana Paula.
E depois, então, a gente vai abrir as inscrições e vamos anotando aí que for importante as nossas perguntas. Perfeito, Miguel. Não precisa nem avisar. Ana Paula. Bem, boa noite. É uma enorme satisfação o convite. Agradeço muito o convite da Tereza e da Helena a participar dos eventos das quartas no IAB. É sempre muito gratificante. O IAB, claro, evidentemente, está sempre conosco, nós que já participamos e prestigiamos o IAB por tanto tempo. E não tinha reparado que nessa sala tinha aquela escultura, né, do Faete, ou seja, um protótipo da escultura, não sei se posso dizer assim. Então, de certa maneira, acho que ele também está aqui conosco. Então, uma satisfação, alunos, ex-alunos, colegas, arquitetos, professores arquitetos, e uma satisfação maior ainda de poder dividir a mesa com o professor Comas. É uma satisfação e também um certo... É uma satisfação e não um certo medinho. Bom, mas eu aproveito o gancho, então, do professor Comas e gostaria de falar do hipódromo. Acho que o título já diz um pouco isso. Precisamos falar sobre o hipódromo. Está tudo bem ali? Está bem. Então, amanhã eu farei uma apresentação no edifício Gaspari e eu estou um pouco, vamos dizer assim, sensibilizada em razão dessa apresentação, porque me fez pensar a respeito do papel do pesquisador nessas revitalizações e no retorno, vamos dizer assim, de edifícios como esse do Gaspari, que acabei de citar, e que me fez realmente pensar sobre isso, e no nosso papel enquanto promotores, ou de certa forma ao estudar, ou a dedicar o nosso tempo a esses estudos, de que maneira a gente contribui para a sua possível recuperação. E por isso escolhi o hipódromo, porque não tenho absolutamente certeza de que é um conjunto edificado do maior valor e que a gente precisa realmente pensar a respeito, porque a condição de fato está assim lamentável. Então vou falar um pouquinho sobre hipódromo, e aí essa oportunidade de estar aqui dividindo a mesa com Comas ainda me fez pensar, mais ainda me fez pensar no hipódromo, justamente porque dividimos um trabalho, um livro, que é esse que está aqui, mostro para vocês, chama Arquiteturas Cisplatinas. Livros com Comas sempre tem títulos incríveis, né? E esse certamente foi um título que ele escolheu. Mas, enfim, é um trabalho de 2004, e ele veio assim na esteira de um pensar sobre o conjunto edificado do Hipódromo do Cristal, a partir de uma talvez assim a iniciativa primeira tenha sido de alguns professores da Uniriter na época, um pouco antes, que voltaram os seus olhos para aquele conjunto e deram importância. E também assinaram lá, me lembro de um abaixo-assinado pedindo, então, a preservação do hipódromo. Lembro também de uma instrução de tombamento, quando a prefeitura pediu uma ajuda, a nossa ajuda na instituição, no sentido de disponibilizarmos as informações de pesquisa, e aí já estávamos talvez ali por 2002, onde já tinha muita coisa já feita a respeito, um artigo numa revista também que fizemos juntos, eu e o professor, e ali levantamos todo esse assunto, vamos dizer assim, do hipódromo. Aí deu origem ao livro, e o livro, com certeza, assim, levou, ou seja, necessitou uma pesquisa muito maior, né, do que o que já tinha sido feito até aquele momento. Então, para validar, para dar valor a essa obra, certamente não é, usando uma expressão de um dos artigos do professor Comas, quando ele fala em achismo vale tudo, não é
não é nada disso, pelo contrário. Foi necessário muita investigação, foi necessário um levantamento nos documentos, necessário validar, olhando outros hipódromos, que eu mostro rapidamente aqui, que outros foram vistos, né? Primeiro a própria história do nosso hipódromo, a mudança do lado do bairro Moinhos de Vento para o Cristal e enfim, com uma necessidade, ou seja, identificada, e que lá nos anos 50, início dos anos 50 e 51, um concurso, Azevedo Moriguerton chama o arquiteto uruguaio Fresnedo Siri, que vai então, que ganha esse concurso e vai projetar o hipódromo. Engraçado que ficou pretinho. Deixa eu ver. Não entrou? Agora entrou. Vou voltar um momentinho porque eu acho que pulou um. Agora sim. Não mesmo. Sim, então, esses todos que foram estudados no sentido, inclusive, de verificar a importância do nosso hipódromo, digo nosso hipódromo, hipódromo do Cristal. Ou seja, que outros hipódromos, por exemplo, de San Isidro, em Buenos Aires, e que se estudou, desenhou, comparou, no sentido de fazer, traçar relações e, de certa maneira, validar a importância do hipódromo. Assim foi feito com o hipódromo da Gávea também, do Rio de Janeiro de 26. Então iniciamos aí com um amplo estudo um levantamento desses outros equipamentos, e a cada um deles se reforçava um pouquinho mais nas questões especiais que o hipódromo do Cristal apresentava. Claro que aos pouquinhos, na medida do levantamento dos estudos. Eu fazia ali, nesse momento, um papel auxiliando o professor Comas nessas investigações. É da minha natureza, do meu gosto, vamos dizer assim, me dedicar aos documentos, essas investigações. A investigação, a pesquisa dessa maneira, nas fontes primárias, e fiz isso no mestrado, fiz isso no doutorado, e no meio do caminho também com o Fresnedo Siri. E era também uma satisfação muito grande, porque eu também tentava, por vezes, ele largar uma visita, por exemplo, observava algo como essa questão quase da engenharia naval em algum momento do hipódromo, e ele falava da vela enfurnada pelo vento lá na entrada do pavilhão social. Eu saí atrás da informação, porque é certo que ali eu ia encontrar algo, pelo menos assim eu pensava. E de fato ia lá e conseguia então descobrir que o Romano Fresnedo Siri desenhava barcos. E assim foi, não só para dar uma dessas informações, mas e da satisfação que foi trabalhar e investigar sobre a orientação do professor Comas na realização do livro. Então, o hipódromo de Palermo, aí, em Buenos Aires, esse que é também um hipódromo desse da maior importância, que a gente foi lá verificando. Mais ainda, o hipódromo de Zarzuela, do Eduardo Torroja, que aí realmente é um equipamento que agrega valor na solução, imensamente na solução estrutural, nessa cobertura que parece aí pairar sobre as arquibancadas e que tem um grande valor. Aí, perdão, agora que apareceu, Zarzuela. Então, esse foi um desses outros equipamentos investigados. Todos eles foram, então, de certa forma, redesenhados e foram apresentados no livro, para que se entendesse, então, o programa também, o programa do nosso hipódromo, e se pudesse traçar as relações, comparações, para chegar, então, a ponto de reconhecer o nosso como um especial dentre eles. O hipódromo Cidade Jardim, Belisário Baiano, de 36, em São Paulo.
o hipódromo de Maronhas, e aí eu volto à história do próprio Fresneda City, porque Maronhas ele é bem anterior, é de 38, em Montevidéu. Eu visitei, não na época, o livro de 2004, a pesquisa um pouco antes, mas recentemente visitei Maronhas, e de fato é um hipódromo que se pode, inclusive, fazer todas as relações com o nosso, mas não o nosso. O nosso é melhor, é muito melhor. Nesse momento, 38, ou seja, ele estava experimentando no programa. E por isso nós tivemos a sorte desse arquiteto uruguaio, já experimentado, projetar, enfim, o nosso hipódromo. Então, é também um momento em que a arquitetura moderna de Porto Alegre ganha aí, ganha edifícios de importância, edifícios modernos como o Aeroporto Salgado Filho, do Nelson Souza, de 50, o edifício Santa Terezinha, do Holanda Mendonça, também um desses arquitetos aí com uma produção considerável, embora ele tenha falecido cedo demais, enfim, mas fez importantes obras modernas em Porto Alegre. O Instituto de Pesquisas Biológicas, Demétrio Ribeiro, tudo isso está, então, apresentado no livro para mostrar, ou seja, para que a gente possa ter uma ideia do que naquele momento se fez de boa arquitetura. E Jaguaribe está aí, Luiz Fernando Corona, aí um edifício residencial na Salgado Filho, que também tem a sua importância, que tem o seu papel e que demonstra uma certa excelência, no mínimo, que serve de exemplo para uma arquitetura moderna de qualidade. Fresnedo também é o autor da Faculdade de Arquitetura de Montevidéu, então também já já tinha uma trajetória, um projeto de 38. Ele também tinha algumas casas de veraneio, essa é em Punta Bagena, aparece ali na imagem, no canto à direita. Em cima, um interior da Faculdade de Montevidéu, e ainda há uma sede da Companhia de Usinas e de Telefone do Estado, também do Fresneda City. Não é pouco o que ele já tinha feito até aquele momento, então, de fato, já era um arquiteto, então, que a gente pode dizer, experimentado e com uma trajetória profissional considerável. Também aí foi um momento em Porto Alegre de algumas proposições que não saíram do papel, e outras que foram realizadas. Mas é verdade que também é um momento da aviação férrea no Rio Grande do Sul, da sede Traca-Rio, e de proposições que ficaram, enfim, não foram levadas adiante. Também é um momento ainda de um certo resguardo, de chamadas, vamos dizer assim, se é que se pode dizer, na década de 50, de certas inovações modernas. O hipódromo do Cristal do Romã Fresneda City, então, ganha aí o projeto, estou falando do projeto do concurso, onde se tinha mais tribunas populares ou especiais, a gente pode dizer, pelo menos mais 3 do que aquela que foi feita, se considerar o conjunto do pavilhão social, a tribuna especial e paddock, ou seja, mais 3, então há variações, ou seja, aquilo que foi efetivamente realizado embora se possa dizer que também o realizado foi substancial, a ponto de se poder tranquilamente dar valor ao realizado. A Vila Hípica, vamos dizer, toda essa parte ali que está do outro lado do Arroio Cavalhada, ali de fato houve uma situação um pouco adversa, ou seja, o projetado é bem superior ao que foi o realizado, então acanhou, vamos dizer, nesse sentido. Mas a pesquisa foi realizada nos documentos. Esses documentos hoje estão, como foram doados
Azevedo Moriguerto para o Uniriter, hoje estão no Laboratório de História e Teoria da Arquitetura. Nós lá não temos condições de recuperar o papel, mas a gente procura digitalizar, colocar à disposição a todo pesquisador que necessita. E, enfim, temos documentos do concurso, documentos de toda a ordem, como aí uma ampliação, né, mostrando as tribunas, o pavilhão, os pavilhões especiais. Então, mais 3, a pretensão era muito maior, de fato, do que a construída. No próximo slide, um pouquinho para dar o gostinho desses documentos, os desenhos de época do concurso. Deixa eu ver se consigo ler. Isso. Tinha um codinome chamado Novo Centauro, e aí aparece, então, um desses documentos que estão lá, como disse, à disposição no laboratório, LHTA, como chamamos. Esse mais aí, um corte maravilhoso, né? Esses desenhos são incríveis. Esse é do pavilhão, deixa eu ver, acho que é do pavilhão social. O próximo, com certeza, do pavilhão social, porque é justamente esse pavilhão que tem toda essa parte, falava da vela, né, enfurnada pelo vento, dessa curva que tem nesse volume de acesso. Afinal, esse é o volume especial, esse é o pavilhão especial. Se eu não me engano, não tento recordar como no texto, como se chamou, mas era o casarão, não lembro mais, não lembro, certo. Vamos ver, mais um pouquinho, ver se eu recordo. Mas ele distinguiu os pavilhões paddock, social e o pavilhão especial popular, e tá isso, enfim, faz essa referência no texto. O próximo slide mostra também essa investigação toda e todos esses documentos que para o livro foram levantados, um acervo fotográfico também que foi disponibilizado pelo Hipódromo, principalmente por um jornalista de formação e que trabalhava no Hipódromo à época, Nestor Magalhães, que foi extremamente gentil, solícito e, de certa maneira, nos ensinou um pouco e nos preparou para enfrentar nos escritos o programa, para que pudéssemos fazer as descrições adequadas. Ele tinha um conhecimento incrível e nos ajudou. Dedicamos o livro, porque quando o livro foi, enfim, colocado à disposição, foi na época uma solenidade, um lançamento, uma solenidade no próprio Hipódromo. Justamente Nestor Magalhães tinha falecido. Dedicamos a ele o livro. Então ele nos ofereceu fotos de obra e de outros hipódromos também, que foi extremamente útil no trabalho. Também as questões tecnológicas, que aqui não é o caso, a gente tem pouco tempo, mas que o livro descreve em detalhes essa inovação tecnológica que o hipódromo traz, que Roman Fresendussi apresenta no seu projeto e que, em uma execução também primorosa, é importante dizer, que uma execução extremamente cuidadosa também desse conjunto edificado. A importância do hipódromo na época, os grandes prêmios, a questão do programa, como já referi, um pouco do que a gente aprendeu no decorrer da pesquisa, essas imagens fantásticas, e aí ele, por vezes, parece tão mais atual, se a gente pensar nos anos 50, ou aquela década, né, porque até ficar pronto esse conjunto, e ele iluminado, nessa primeira imagem acima, a gente vê o pavilhão especial, na frente dele a casa de apostas reta. Essa está hoje completamente desfigurada, não é possível mais vê-la nessa transparência, porque ela foi recoberta completamente.
muitas vezes já fui com grupos de alunos e mostrar e percorrer o hipódromo, e eles têm dificuldade de reconhecer a Casa de Apostas Reta, que é esse volume horizontal que está à frente e que aparece na primeira imagem, na iluminada. Bom, as repercussões do empreendimento é um dos capítulos. O trabalho do Fresnedo, ele ganhou importância, a repercussão foi o envolvimento do arquiteto também em outros projetos, em Porto Alegre, no Esplanada, Fresnedo autor do Esplanada, em São Paulo, no Sanatório Dom Pedro II, ele também projetou a Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, chegou também a Organização Pan-Americana em Washington. Fresnedo viveu, então, seus últimos anos em trânsito nos Estados Unidos, em razão desse concurso, de um concurso que ele vence, é um concurso de design americano promovido pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. E a partir desse encargo, ele passa, então, enfim, ter portas abertas também nos Estados Unidos e acaba, então, projetando a Organização Pan-Americana também em Washington. Então, é um arquiteto com uma certa importância também no Uruguai, ganhou recentemente um volume, que nessa viagem que eu me referi, eu pude adquirir, ou seja, um volume, um guia da sua obra, que foi extremamente útil, pude visitar outras obras do Fresnedo, e cada vez me convenço mais, embora sejam obras também exemplares, também com uma qualidade, mas que Fresnedo nos legou uma das melhores obras, se não a melhor, que é essa que temos em Porto Alegre. Mas como nem tudo são flores, é verdade. Como eu disse, que a gente precisa falar sobre hipódromo e sobre a condição do hipódromo do Cristal hoje. É absolutamente lamentável. Então, o que a gente vê ali, eu ia endireitar um pouquinho a foto, fazer aquelas correções, não fiz, porque não vale a pena, porque o que a gente vê aí é o pavilhão, nesse caso eu estou mostrando o pavilhão especial ou popular, aquele que tem as rampas, que é belíssimo, ele se encontra nessas condições, os vidros quebrados, a estrutura que por vezes, essa é uma estrutura especial, que ela tem todos aqueles tirantes de aço, e dá um certo temor quando a gente vê mesmo os tirantes a descoberto, nesse contrabalanço, numa estrutura tão especial. Segundo o Micon, enfim, me disse um engenheiro, essa é uma estrutura que ela não avisa, ela cai. Quando ela entra em colapso, ela cai. Bom, aí as estruturas, as esquadrias, o estado que estão, é paupérrimo. Num próximo slide, então a gente pode ver de novo, aí estou mostrando mais o pavilhão popular, isso aí são as infiltrações, já não é mais infiltrações, chove dentro, o piso, então esse piso de madeira, esse parquet que está todo levantou, essas luminárias que são tão características, né, que da avenida se pode ver essa constelação tão linda das luminárias, né, que se vê no pavilhão, principalmente no pavilhão social, lá no Salão Amarelo. Aliás, o Salão Amarelo não é mais o salão de baile que foi, ele está com outro piso, os apoios com essa forma de 8, né, tão lindas, com esse, enfim, revestimento que hoje não é mais o mesmo, e assim foi. Enquanto o pavilhão popular está assim, ou seja, praticamente original, ele não ganhou novas intervenções, mas ele perdeu em muito, porque está praticamente quase ao ar livre. O pavilhão social está mais resguardado, mas, por outro lado, perdeu os balcões originais, perdeu os revestimentos, porque ali houve um pouquinho mais de recurso, e os recursos também, aquilo que se fez, não tem a mesma qualidade de longe,
perturba muito mais do que ajuda. Então essas são as condições. Ele é especial mesmo. Se agora recordo das palavras do Comas, do livro, tem um padrão, uma classe internacional. É um conjunto edificado de classe internacional. Então, o sentido da apresentação é mais um apelo, no sentido da gente pensar a respeito e, enfim, talvez, pensar em soluções, não em soluções, ou pelo menos assim, de qualquer forma, é o nosso papel, o papel também do pesquisador, e qual a nossa, no que a gente, de certa forma, corrobora para que edifícios e arquitetura moderna ganhem valor e ganhem o status merecido e que, de certa forma, a partir daí, desses estudos, se consiga enxergar ou vislumbrar possíveis maneiras de preservação. Então, acho que é isso. Helena, desculpa se eu acho que passei um pouquinho. Não? Certo. Então, eu agradeço e termino aqui nas considerações. Bom, eu vou abrir então para quem quiser se inscrever, fazer perguntas. E essas considerações dos dois, né, eu anotei, nos levam a pensar muitas coisas. Quando a Ana Paula diz é da minha natureza fazer pesquisa, eu achei super interessante, porque é a importância disso que nem sempre a gente se dá conta, né? Mas a pesquisa, que no caso a pesquisa científica, que tinha o objetivo e que é feita em várias outras situações, também é importante. Eu fiquei pensando no sentido da gente que como morador de uma cidade, não precisa necessariamente ser o arquiteto, a pesquisa que a gente mentalmente pode ir fazendo à medida que a gente vai passando por uma cidade que tem as suas edificações que a gente gosta, que a gente diz, como eu gosto disso, como eu gosto de ver essa casinha, e que não deixa de ser uma pesquisa, a importância da gente estar andando, vivendo na nossa cidade e sentindo o que é importante mentalmente, pesquisando e vendo a diferença entre as coisas, entre os prédios, enfim. Me levou a pensar isso, que eu quero colocar aqui também em função de outras, mas também é importante o que o Comas, até vou repetir as palavras que eu anotei, que ele diz da tua experiência em Haia, que é interessante a história. Será que foi essa familiaridade com o moderno no Brasil que nos levou a esse descaso? Porque que tu até cita como uma hostilidade generalizada em relação ao moderno, que várias vezes eu me pergunto por quê, de onde veio isso? Porque mesmo que se façam inúmeras críticas a algumas soluções, principalmente urbanísticas, em que não considerava o já existente, etc., etc., a riqueza desse patrimônio do moderno que se tem é uma coisa que talvez a gente não se dê conta do quanto é rico, e não só no Brasil. Se tu comparar com outros exemplos de outros lugares, é de uma riqueza incrível e que a gente não valoriza, ou valoriza uma pouca coisa, não valoriza a outra. Então, em relação a isso que tu citaste também, de intervenções infelizes, vamos chamar assim, não é só isso, é o descaso, é tu ver uma situação como essa do Jockey, e está ali e está acontecendo, quer dizer, ao longo do tempo está sendo demolido, né? Com a falta de conservação. E também as outras situações que a gente passa numa rua e vê residências de um valor incrível, arquitetônico, de projetos maravilhosos, soluções maravilhosas, de algumas que a gente em Porto Alegre já perdeu. Então, foi assim, essas coisas que eu pensei, ouvindo tudo isso, que nos leva a pensar em várias outras coisas em relação a isso, né? Bom, usufruir do fato de eu estar com o microfone na mão, e agora vamos escrever, então, quem quer falar.
teu nome, por favor? Marjane. Boa noite. Desculpe a minha pouca informação, mas a área e o hipódromo, elas são entidade privada ou ela é uma área pública? A área do hipódromo foi, na sua totalidade, fruto de doações dos 3 poderes, municipal, federal e estadual, mas eu tenho a impressão que ela está incorporada em termos de posse do Jockey Club, né? E a área fronteira onde está o shopping, essa parece que era a área municipal. Então, e ele não é tombado? O Jockey não é tombado a nível federal. O Jockey é tombado, ele é protegido em termos municipais, né? Municipais. Mas onde tramita a proteção Federal. Mas ele é de propriedade pública, então? Não, ele não é de Ele propriedade é de pública. propriedade privada. Não, propriedade privada. O tombamento não tem a ver com o estatuto Não, mas de propriedade, quer a dizer. quem pertence a edificação e a área? Ao Jockey Club, a entidade de sociedade Jockey Club do Rio Grande do Sul. A Jockey Club do Rio Grande do Sul é responsável por isso. Inclusive, a última vez que eu tive algum contato mais direto com o assunto foi quando eu estava no Docomon Brasil, entende, e estava assim, trabalhando em termos de abrir o processo esse de tombamento federal. Foi com o pessoal do patrimônio como é que é? Do Ministério Público, que estava justamente por pegar uma multa em termos da não cumprimento por parte da diretoria do Jockey, né, enfim, não me lembro exatamente qual era o quesito. Mas aí depois o seguinte, quer dizer, a gente se colocou à disposição, tudo mais, em termos de apoiar. Ao que eu saiba, vamos dizer, essa multa nunca aconteceu. A pessoa que estava no Ministério Público, que estava, no caso, não levou adiante. E o que a gente está vendo é exatamente o que a Ana Paula mostrou, né? Ela está vendo uma deliberada demolição, né, dos edifícios, e estão tornando cada vez mais onerosa, né, qualquer intervenção, né, de restauro. E é uma pena, no meu entender, é uma pena porque é uma de outras tantas oportunidades, entende, que se perde em Porto Alegre, porque o problema do shopping center, entende, do meu ponto de vista, não tem nenhum problema do shopping em termos de função. Na verdade, numa série de laboratórios que a gente fez no Propar, vamos dizer, a partir do problema do shopping, do problema do hipódromo, vamos dizer, uma das coisas que a gente viu é que o shopping, ser projetado, uma das coisas que a gente aventou é que se o shopping tivesse projetado de uma maneira coordenada, entende, entende, a reciclagem do hipódromo, haveria uma possibilidade benéfica de alimentação recíproca. Na verdade, as possibilidades de reciclagem do hipódromo, entende, não são muito grandes, porque ele é um edifício bastante peculiar, né? Continuavam sendo feitas, faz um ano ou mais que eu não tenho mais notícia, mas continuavam sendo feitas corridas, né, no hipódromo, mas a coisa assim curiosíssima, né, é que as poucas pessoas que iam lá, entende, na ocasião de corridas, em vez de verem a corrida ao ar livre, elas ficavam assistindo por televisão, né, dentro do shopping, dentro dos salões do hipódromo, né. Mas enfim, vamos dizer, tem poucas
coisas que poderiam acontecer lá dentro de uma maneira simpática, vamos dizer, a edificação. E o problema do reuso é um dos problemas seguintes, vamos dizer, no caso que eu citei da Pampulha como museu de arte, quer dizer, o fato de estar nesse plano, quer dizer, tem que haver uma certa correspondência do ponto de vista, vamos dizer, das qualidades espaciais do edifício, né, e o que tu põe lá dentro, quer dizer, no caso do Museu de Arte, o que eu estava mencionando era a inteligência dos diretores em termos de procurar fazer ali, entende, um lugar de exposição de esculturas, de coisas que não fossem perturbadas pela luz, né? Ou instalações baixas. Então, no caso do hipódromo, são poucas as coisas que tu pode imaginar lá dentro que não destruam, como já está na parte social destruída, um dos méritos fundamentais do projeto, que é essa jogada de ter salões lá em cima, no ponto culminante dos pavilhões, onde tu poderia, vamos dizer, ver em transpasse do Guaíba até, entende, os morros, na ocasião, despejados ali da Cavalhada. Né? Então, essa liberdade, essa transparência é um valor máximo do edifício. Tu não pode, vamos dizer, pensar naquilo com qualquer coisa que precise de grandes partições. Ora, entende, uma questão de alimentação, de restaurantes, né, era uma coisa perfeita e que um projeto coordenado com, vamos dizer, uma transformação daquela faixa numa nova centralidade poderia perfeitamente, vamos dizer, acontecer e haver sinergia, haver vamos dizer, benefício recíproco. O problema é que nós estamos há anos vivendo uma situação dramática em termos do pensar a cidade de Porto Alegre. Não há mais pensamento da cidade de Porto Alegre. Né? E não há desde muito, muito tempo. Entende? Quer dizer, e por outro lado, se pensa, vamos dizer, a cidade, não se pensa na cidade em termos arquitetônicos. Eu acho até, inclusive, que nós, como profissão, somos culpados por ter, vamos dizer, em determinado momento, entende, abaixado a cabeça e aceitado, vamos dizer, uma acusação de que nós teríamos feito mal à cidade e de que a arquitetura não é importante ou não tem, vamos dizer, importância fundamental na ordem das coisas. Né? Então, vamos dizer, esse descaso, entende, pela obra pública, essa vilipendiação da obra pública, vamos dizer, é um processo que está conosco há muito tempo e que tem que ser revertido. Entende? Eu acho que tem que realmente pensar, sim, faz diferença. Quer dizer, assim, Porto Alegre está descuidada dos menores detalhes. Quer dizer, e essa falta de projeto, entende? É uma coisa assustadora. O que é o espetáculo dantesco do patchwork, vamos dizer, das nossas calçadas, né? Então, por quê? Porque o poder público deixa o particular fazer o que quiser ali. Quer dizer, falta, na verdade, vamos dizer, coordenação, né, disso aí. O caso do Jockey ainda tem, entende, uma certa possibilidade, mas ainda tem área para lá. Mas, evidentemente, vamos dizer, a ideia de ver naquilo uma centralidade e se adiantar, entende, aos acontecimentos é um tipo de espírito que está faltando, vamos dizer, não só a nós, mas como aos nossos políticos, homens públicos, etc, etc, etc. Eu queria aproveitar, em termos, já que nós estamos lá no Jockey, entende, já que eu estava falando, vamos dizer, de que o moderno, vamos dizer o seguinte, está no contemporâneo, vamos dizer, nós temos um edifício relativamente recente, que é o caso do Museu Iberê Camargo, que terminou em 2008, entende? Mas que é efetivamente consagrado, vamos dizer, um marco, entende, da arquitetura internacional, né? E um marco reconhecido, acertada estava a Maria Camargo, a viúva do Iberê, quando disse que queria um arquiteto prêmio Pritzker para fazer o projeto do museu, né? O Iberê foi um dos ganhadores em 2013 e 2014, vamos dizer,
do melhor edifício construído nas Américas, da melhor obra de arquitetura das Américas, de 2000 a 2013, ou seja, não é pouca coisa, tinha muito candidato bom, e ele ganhou junto com a intervenção do Herzog de Meuron lá em Miami, por sinal também com DNA brasileiro. Eu fiquei bem contente porque eu acho que são duas coisas de arquitetos estrangeiros, mas com DNA brasileiro. Bom, o Iberê, na verdade, está ameaçado. Entende? Agora está calmo porque está em crise, mas entre o Iberê e o Jockey tem um estaleiro só. E, entende, o que está previsto para o estaleiro só é absolutamente estarrecedor em termos de má arquitetura. Entende? Não? Então é aquela história, vamos dizer, tu cria a joia, ou tu aceita a joia, por isso que eu digo que o Iberê é um milagre, entende, que prova, bom, eu ia dizer nome feio, vou me abster, entende, vamos dizer, a pasmaceira, vamos dizer, da cidade. Mas ele não vai durar muito tempo sem ter um sapinho do seu lado. Né? Então, eu acho que essa, quando eu disse que estava sensibilizada, e amanhã vou no Gaspar, mas é verdade que eu sou muito otimista. E o Gaspar está me ajudando, porque, de fato, eu achava, olha, eu sou otimista, mas eu achei que o Gaspar não estava difícil, porque quem passava pela Borges e espiava entre a fresta do Lux Salon, aquele que cobria o edifício, e a fachada do edifício, tinha um mundo ali dentro. Instalações, as esquadrias não existiam mais, já estava tudo emparedado. Eu disse, não, esse aí não tem mais como, né? Pois é, mas amanhã eu vou lá. E o edifício, não sei, não estou fazendo nenhuma análise sobre o que está lá, nem vi, eu só alimentei a equipe no sentido dos documentos, das fotografias e tudo que foi possível. Nem conheço muitas pessoas, eles me pediam e eu, enfim, forneci algum material, foi isso, e algum esclarecimento. Mas é verdade que a gente também tem que pensar que, não sei, talvez, né, quem sabe o Jockey também, com as iniciativas, a instrução naquele momento foi feita, ele caminhou, sim, proteção municipal, está num âmbito federal, mas assim, eu não sei dizer até de que maneira, como isso está hoje, mas de vez em quando vem algum pedido de material, enfim, novos documentos e tudo, mas é isso que eu sei. Eu queria um lapso aqui em relação ao material que foi mostrado há pouco. É um trabalho lindo, de uma maquete eletrônica com vídeo, e mostrado em vídeo, realizado pelos arquitetos João Barbeiro e Cássia Vargas, que estão aqui assistindo a apresentação. São arquitetos e mestrandos do Uniriter. Quem mais gostaria de falar? Gostaria de saber, assim, se houvesse essa oportunidade de conseguir essa multa, assim, que o Ministério Público multasse o Jockey por todos esses anos de descaracterização e enfim, e o Jockey alegasse essa insuficiência de recursos para poder manter o conjunto, isso que a gente já sabe que está acontecendo, se o poder público, a nível de tombamento que ele se encontra hoje, nível municipal, teria a possibilidade de comprar o Jockey e assim fazer destinar ele a algum outro uso que pudesse fazer essa manutenção dele? Olha, eu acho que a quantia de dinheiro é grande, a necessária da situação que está é muito grande. Então, na verdade, eu não vejo. Se o IFAM, entende, tomba, de alguma maneira ele fica corresponsável, né, pela gestão, né, e de momento o IFAM está realmente levando, desde a administração da Jurema, ele estava levando muito a sério, né, essa articulação com, enfim, com os proprietários, com os mantenedores e tal. Mas isso tudo são negociações grandes, né?
E teria que haver, na verdade, vamos dizer, uma reunião de pesos pesados, né? Não bastaria ter simplesmente uma praça de alimentação ou uma academia, digamos, lá dentro, entende? Para assumir essa... Teria que haver realmente uma ideia a respeito do todo, né? Porque o Jockey é proprietário de uma série de áreas, né? O projeto do Jockey, além da pista, né? Tem toda aquela parte do outro lado do riacho, né? Que aparentemente já está alienada, entende? Que tem projeto pavoroso, entende? Então, o problema todo é uma questão de coordenação, não é fácil. Entende? Precisaria ter, talvez, uma movimentação forte, vamos dizer, uma articulação forte da sociedade civil em termos de de levar isso adiante. Não é fácil. Não é? E há muito descaso. Eu acho que uma das coisas que deu prazer a mim, entende, vamos dizer, ao fazer essas pesquisas do Jockey, é exatamente, entre outras coisas, o Jockey, na verdade, vamos dizer, é de 51 projeto, e ele foi inaugurado em 59. Ele é incrível tecnologicamente. Tecnologicamente não é só a questão da estrutura, é aquela utilização monumental da escada rolante ali na entrada do clube, do pavilhão social, né? E é essa história do vidro, tanto que a brincadeira, entende, que eu faço aí na jogada é que o hipódromo de cristal, o hipódromo do cristal é um hipódromo de cristal. Agora, e essa história do hipódromo de cristal, se tu colocar historicamente, 59 é o ano que está sendo inaugurado o edifício Seagram, em Nova York, que é, entende, o suprassumo, vamos dizer, dessa história de cristal, já para a gente ficar no mesmo arquiteto, para a gente ficar no MIS. 51 é a casa de vidro, entende? É a casa de vidro da Lina também aqui. Então, na verdade, vamos dizer o seguinte, nós estamos num arco em que, de fato, é um projeto, inclusive, sob esse aspecto, ele teve bastante precursor. E, óbvio, não teve a divulgação, entende, que tiveram, não teve a sorte, né, de divulgação, como tiveram o Ministério da Educação no Rio, ou a Pampulha, que a gente está falando, mas entende, um projeto que é muito peculiar, né, e muito inovador, né? E a gente não tem, talvez, vamos dizer, precise de uma campanha, entende, publicitária, inclusive mais orquestrada, para fazer, comunicar, na verdade, né, os diferentes valores, vamos dizer, que tem o projeto. Né? Bom, é um desafio, entende? Eu acho que nós estamos na casa certa em termos de acolhida para esse desafio. A casa certa que eu digo aí é dele. Se tem mais gente moça aí que quer falar, não é você. É mais importante que os moços falem do que a gente. Agradeço muito e essa conversa de vocês me fez lembrar muito a importância da academia, porque é na academia que surgem esses conhecimentos pelo esforço dos pesquisadores, não é? Se não fosse a academia, nós não estaríamos frente a frente com todas essas questões que vocês colocaram, inúmeras outras sobre as quais vocês vêm pesquisando. Especialmente a Ritter, até um tempo atrás, tinha um movimento editorial, publicava suas próprias pesquisas. Nós temos documentos importantíssimos dessa etapa. É uma lástima que depois que a Ritter deixou de ser o que era, esse capítulo se encerrou também. Não posso deixar de lembrar, Comas, a tua análise do pavilhão das missões, foi das coisas que mais me emocionou, extraordinárias. E afora, que também é muito boa a tua análise do Ministério da Educação, mas não sei se é devido à pequenez, devido à solidão lá naquele Planalto, realmente a análise pioneira tua do
do pavilhão do Lúcio Costa é uma pérola. E assim também o trabalho do Gladosh, que eu tive a oportunidade de participar do júri, do doutorado da professora Ana Paula, mas aqui agora, né, o que vem ao caso. Eu lembrei aqui também do Anatoly Kopp, que tinha um livro, Quando o Moderno Era uma Causa, não é? Então, passou-se por aí também nos anos 50, né? Era uma causa. Mas na questão do jockey, né? O jockey, como tu disseste, tem muita área ainda. E se isso fosse bem negociado e vinculado à restauração, e a um uso que pudesse dar sustentabilidade, que é a palavra agora, não é? Isso seria perfeitamente possível. Agora, eu não vejo isso dentro das perspectivas do município, porque toda aquela parte que era das... Como é que vocês chamam? Depois do Riacho, a Vila Hípica, do que eu sei também, ela já foi negociada sem nenhum vínculo com a preservação desse patrimônio extraordinário. Não é? Então, a única maneira que eu percebo que se tem é que a sociedade se movimente, como está se movimentando a respeito da questão do porto, não é? Do Cais Mauá. Se vê aí que é possível fazer coisas, não é? E os jovens arquitetos que estão aqui eu acho que tem uma capacidade de movimentação grande que pode... Porque quando se passa pelo hipódromo, parece que ele nem está ali. Sim. É uma inexistência, não é? Perante aquele imenso shopping que foi feito lá, aquelas torres que, como estão lá, eu também não sei quem foi que aprovou, não é? E em relação ao que tu muito bem lembraste, que é o... Como é que ele chama? O antigo estaleiro só, que se construir daquela absurdidade que foi o nosso prêmio Pritzker, que fica desse tamanhinho, não é? Então parece até que não se quer que se mostre as laterais e como aquilo ali vai afetar a paisagem. É realmente uma lástima. Agradeço muito. Briane, obrigado pelos comentários, obrigado pelos comentários sobre meus escritos. Mas a história do hipódromo realmente... A história do hipódromo, vamos dizer, tem outro ponto interessante. Quer dizer, o hipódromo é um edifício excepcional, mas para tocar nas dificuldades, entende, da preservação, então, é o caso de lembrar a outra obra do Fresnel de Porto Alegre, que também é de muitíssima qualidade, e que é o edifício Esplanada, né? E onde tu vê o efeito perverso da liberação da história, vamos dizer, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é a única cidade, vamos dizer, em que sacada foi feita para ser fechada, né? E se vê, vamos dizer, a tristeza que é o Esplanada, quer dizer, além, vamos dizer, do fechamento, é um fechamento, de novo, totalmente descoordenado. Cada qual, entende, põe a sua, né, o seu jeito. Então, essa história da sociedade civil, a gente precisa fazer muita força, né? Porque, em relação à questão do estaleiro, né, do estaleiro só, sabe que às vezes é instrutivo, e por isso que eu digo, vamos dizer, que esse gosto pelo moderno, essa retomada do moderno, vamos dizer, é minoritária, entende? Tem um site na internet que de vez em quando eu dou umas olhadas, porque tem às vezes muito boas imagens, Skyscraper City. Mas é fantástico porque vê o que as pessoas escrevem. E vocês não sabem o que tem de elogio, entende, para todas aquelas formas, entende, abstrusas, entende, dos projetos do estaleiro só. E como gente, vamos dizer, acha que aquilo é legal. Então não é uma batalha fácil. Tem mais, por favor? Tem mais alguém? Quem está intimidado? Não?
gostaria de fazer uma pergunta, então eu peço a vocês que encerrem nas suas falas no finalzinho. Bom, primeiro, não deixei de ser otimista. Amanhã eu convido a todos, então, a apresentação no Guaspari, às 5 horas, para uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura. Então está lá um edifício que recebeu, então, por fim, essa recuperação. E enquanto isso a gente vai pensando o que é possível para o hipódromo, né? E que, enfim, o que se pode fazer. E com essas recomendações da Briane, que evidentemente conhece esse assunto do patrimônio e da preservação como ninguém, e que nos aconselha então a unir esforços no sentido de pensar soluções para o hipódromo e nos manifestarmos a respeito das brutalidades com o nosso patrimônio moderno, patrimônio da nossa arquitetura moderna. É isso. Bom, mais uma vez, obrigado, IAB, a Helena, a Maria Tereza e a vocês pela paciência em nos escutar. Obrigado. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui e a toda a nossa plateia. E fica o convite, então, para todas as quartas-feiras. A gente tem sempre algum tipo de debate ou discussão no IAB. E no finalzinho, me desculpar, o fato de não ter feito o registro, que não tinha informação do fã, me deixou muito satisfeita. Acho que vai ser muito bom para Porto Alegre, para a arquitetura, a tua participação no IFAM. Obrigada a todos, então, boa noite, até a próxima.